Olá, pessoal. Que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. E o estudo de hoje é o contexto histórico, tá? O povo de Deus no Egito nós falamos e agora o contexto histórico. Vamos entender bem o que Deus está querendo nos ensinar, tá bom? Estou vindo agora do hospital, né? Me trato aí no Hospital do Câncer. E não é por causa disso que nós vamos fazer estudo. Enquanto Deus me der vida, nós vamos estar juntos, tá? E falando de Deus. Amém? Vamos lá. Muito bem. O contexto histórico. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Amém? Acabei de almoçar, tá bom? Nós sabemos que tem muitas pessoas nesse momento, em muitos lugares, que não tem um almoço. Só a mão de Deus. Só Ele sabe das coisas. E Deus conforta todo mundo. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por esse dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor me deu hoje, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde eles estiverem, Senhor. Que a tua graça seja derramada sobre cada família que escuta a tua santa palavra. Glorioso Senhor, toma conta de uma pessoa que eu conheci, ela é professora, é colega da minha esposa, e que a tua graça seja derramada sobre ela e sua família. Bendito seja o teu nome, que é de eternidade a eternidade, vai para todo sempre, Senhor. Obrigado pela tua santa paciência conosco. Nos ajuda. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Abre nossa mente e nosso coração para entender tuas santas leis. Escreve eles no nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos muito por esse estudo que vamos fazer agora. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém. Muito bem. Contexto histórico. Amados, quando a família de Jacó chegou lá no Egito, depois de passar fome lá na terra de Canaã, como fala ali em Gênesis 46, o faraó ali ele foi muito amigável com os hebreus. Sabe por quê? Por causa de José. José já estava lá, o filho de Jacó. E tudo que ele havia feito pelos egípcios, faraó recompensou ele e a sua família. Tá? Verso 41, 38 a 43, tá? De Gênesis, tá bom? Veja que Deus fez José governador do Egito. Quando você vem aqui no verso 41, né? Nós estamos aqui no verso 41, aqui de Gênesis 38, né? Fala assim, ó. Desculpa aqui. 38. Diz Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, quem há o Espírito de Deus, que há o Espírito de Deus? O faraó falou para todo mundo. Será que nós vamos achar um homem que nem esse? Que tem o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó e José. Depois disso, Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão enjuizado e sábio como tu. Faraó disse a José: e administrará a minha casa,
e às tuas palavras obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei o maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Queridos, abaixo do Faraó, só José que mandava em tudo. Deus tinha planos, Deus queria assim. Você entende? Então, Faraó tirou o seu anel, né, de sinete e da mão e pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho finíssimo e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E assim aconteceu. Amados, veja que Deus fez José governador do Egito. Porque Deus tinha plano de trazer seu povo para o Egito. O seu pai, os hebreus para o Egito. Sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Nós sabemos da história. Tá? Que José foi vendido pelos seus irmãos, que odiava ele. Que levou José como escravo, os ismaelitas levou José como escravo para o Egito. Tá? Ali em Gênesis 37, 26 a 28, você pode ler. Então, nesse texto aqui, começa, meu querido, a história de José, sabe? Lá no Egito, ele foi comprado por um homem poderoso, que trabalhava para o rei, Potifar, tá? Potifar era eunuco, capitão da guarda, né, de Faraó. Fala que o Senhor, e quando você olha aqui, fala que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, né? E José foi preso. Aí em Gênesis 39, fala assim, ó, José foi levado ao Egito, versículo 1, Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, né, comprou o dos ismaelitas que tinha levado para lá. E aí o verso 2 fala assim, o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava, né, na casa do seu senhor egípcio. O Senhor era com José. Queridos, aqui destaca no verso 2 que o Senhor era com José. Nós nunca podemos esquecer disso. Essa frase aqui é repetida várias vezes aqui nesse capítulo 39. Viu? Mas ele foi vendido. Você pode falar, ô irmão João, mas ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas o Senhor estava com José, meu irmão. E daí que ele foi vendido? O verso 3 fala também. Olha o verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, vendo Potifar que o Senhor, Deus dele, de José, era com ele, né? E ele fazia vou ler de novo, desculpa. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Está vendo? Tudo que José ia fazer prosperava, porque o Senhor era com José. Tá? Logrou José e merece perante a ele a quem servia, e lhe pôs por mordomo da sua casa. Ele passou, né, a mão tudo o que tinha. Potifar, homem poderoso do faraó, deixou tudo na mão de José. Todos os negócios dele. José era inteligente. Sabia escrever. Tá? Meu irmão,
Quando o Senhor tirou o seu povo ali da escravidão, Deus já tinha, dali da fome, da escravidão, Deus já tinha um propósito. Deus preparou antes, mandando José primeiro para lá, para o Egito. Tá? Então, o verso 3 aqui fala que o Senhor estava com José. Você vai no verso 21, olha o que está escrito no verso 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercês perante o carcereiro. O Senhor era com José. Foi que o Senhor era com José e lhe deu graças aos olhos do carcereiro, quando estava preso. E o carcereiro colocou ele como chefe para tomar conta dos presos e ajudar ele. Meu irmão, quando Deus é com a pessoa, não tem como. Não tem como você não ir para frente, não prosperar. E o Senhor era com José. Deus tinha planos para José. José foi colocado na prisão, acusado pela mulher de Potifar. E ele ali preso, né? A Bíblia diz que o Senhor estava com José. Tá? Essa mesma frase aí é falada no verso 23. Ó. E nenhum cuidado tinha, né, o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Você está vendo? O Senhor era com José. Meu querido irmão, o Senhor estava com José, mas ele foi traído, vendido pelos seus irmãos. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor era com José, né? Mas ele foi escravo na casa de Potifar. O Senhor era com José, mas ele foi preso, né? Pelo menos por 12 anos. O Senhor estava com José, mas foi acusado pela mulher de Potifar injustamente. O Senhor estava com José, por isso ele era o chefe da prisão, o chefe ali deixou que ele administrasse a prisão. Amados, quando mesmo o Senhor estando com você, mesmo o Senhor estando com você, e os anjos do Senhor estando com você, cercando você, Deus permite que o mal nos atinja. Por quê? Se o Senhor era com José em tantas coisas que aconteceu na vida dele, e por que aconteceu tantas coisas ruins para José? Então, queridos, o Senhor permite que o mal nos atinja, porque vivemos aqui nessa terra, sabia? Vivemos no Egito moderno. Assim como Jesus foi provado e seus discípulos foram perseguidos, nós também somos provados, queridos. Jesus foi provado em todo tempo. Até na hora da sua morte na cruz. O ladrão falou, se tu és o Filho de Deus, desça daqui e ajude nós. Se Jesus foi provado para ir para o reino de Deus, voltar para o seu lugar, lá no trono celestial, onde ele está hoje, você acha que nós não somos provados? Os seus discípulos foram provados. Todo povo que segue a Jesus, segue Deus, segue a Bíblia, de acordo com Deus, faz o que Deus manda, é provado, queridos. Ninguém entra na casa do Senhor com os pecados nas costas ou escondido. Assim como José foi provado, assim como Jesus foi provado, os seus discípulos foram perseguidos. Nós também somos provados, passando pelo fogo do ourives. Nós estamos atravessando um deserto. Não podemos esquecer disso.
Assim como o povo do Egito atravessou um deserto de 40 anos, nós já vamos caminhando aí para 2000 anos. No calendário gregoriano já passou. Mas no calendário judaico, completa em 2027. Mas Deus estava com José, tá? Mas Deus está com você também, e comigo. E nunca duvide disso, meu irmão, porque você é a menina dos olhos de Deus, ele fala na Bíblia. Mas Deus nos prova para que sejamos purificados pelo fogo das aflições e as provações. Deus olha nossas provações, nossas aflições. Nós somos provados também. Assim como o filho dele foi provado, nós também vamos ser provados. Nós estamos sendo provados. O contexto mais provável para a história do Êxodo é o seguinte: o novo faraó, que não havia conhecido toda a história de José, quando o faraó bondoso morreu, o novo que apareceu, não sabia nada da história de José, né? Chamava-se Amés I. Esse novo faraó chamava Amés I, que governou do ano 1570 a 1546, tá? Antes de Cristo. Em seguida veio Amenhotep I, depois dele, que foi de 1546 a 1526, né? Foi o governante que temia os israelitas e os oprimiu por causa disso, porque os israelitas crescia cada vez mais. A família de Deus estava crescendo cada vez mais. E ele ficou muito apavorado com isso. Por esse povo um dia vai lutar contra nós. Tá? Mais tarde veio Tutmés I. Depois de Tutmés veio ali no ano 1526 a 1512. Tudo isso antes de Cristo. Foi ele, Tutmés, quem colocou o decreto para matar todos os meninos hebreus, né? Recém-nascidos ali, como nós vemos a história de Moisés. E sua filha viveu ali, a filha dele, 1513 a 1482. Foi a quem adotou a Moisés, filho hebreu. O faraó Tutmés III, tá? De 1504 agora a 1450, governou junto com Hatshepsut, tá? Ele foi faraó do Êxodo, esse cidadão aí, tá? Segundo o estudo mais oficial do Êxodo, que isso ocorreu ali no ano de março de 1450, antes de Cristo. Vários textos nos ajudam a estabelecer a data do Êxodo, tá? O primeiro capítulo de Êxodo abrange um longo período de tempo, tá? Desde quando Jacó entrou no Egito com sua família, com 70 pessoas, né? Até o decreto de morte dado pelo faraó. Tudo isso está no capítulo 1 de Êxodo, tá? Embora, né, isentas, né, desses acontecimentos, seja debatidos pelos estudiosos, embora isso, o impactante não é isso. O impactante, sabe o que é? É que Deus jamais abandonou seu povo. Até hoje, Deus nunca abandonou nós. Está acontecendo coisas ruins? Deus permite, às vezes. Deus permite que aconteça, meu irmão. Às vezes é você que provocou. Eu não acabei de vir do Hospital do Câncer? Eu não falo de Deus há muitos anos? Deus permite, às vezes, que a gente passe por provações.
para provar que nós amamos Ele mesmo de verdade e vamos seguir Ele. E vamos ajudar as pessoas a seguir. O importante é que Deus jamais nos abandonou, nunca me abandonou, nunca Ele me abandonou. Não foi por causa disso que eu deixei de falar de Deus. Eu estou aqui, falando do meu Senhor. E vou morrer assim. Morrendo ou vivendo, meu querido, o importante é estar com meu Deus. Deus, nesse livro, mostra o seu caráter, nesse livro de Êxodo, sabia? Deus se revelou a Moisés, viu? Deus se revelou a Faraó, Deus se revelou ao povo de Israel, tá? O livro de Êxodo, cheio de milagres, constante, mostrando um Deus pessoal que está bem perto de você e que cuida de você e que cuida de mim. Esse é o livro de Êxodo. Meu irmão, quantos milagres Deus não fez ali por 40 anos com aquele povo? A Bíblia só relata alguns. Mas foi 40 anos. Tá certo que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos. Mas 40 anos para nós literais é muito ano. Formou uma nação muito grande no deserto. Tá? Mas Deus cuida de você e cuida de mim. Tá? É por isso, meus irmãos, amados, nós precisamos de outro Deus? Não, é por isso que nós não precisamos de outro Deus. Nós já temos nosso Deus, que cuida da gente. Nós não precisamos de outros deuses. Tá? Não precisamos. É por isso, meus queridos irmãos, que nós não precisamos de outros deuses. Deus já temos, né? Nós já temos, desculpa, um Deus que é de Abraão, de Isaac e de Jacó, a quem nós confiamos e nós amamos. Nós acreditamos tudo isso. E Jesus falou, eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês aqui. Atravessa o deserto aí. Deus está nos provando nessa caminhada, nesse deserto que nós estamos. Nesse Egito de pecado que nós estamos andando. Deus, meu irmão, nessa Babilônia, Deus está nos provando. Provando seus filhos fiel e verdadeiro para entrar com Ele na terra prometida, que mana leite e mel. Não é porque acontecem as coisas ruins com você que Deus não está te vendo. Às vezes Ele permite que aconteça, para a sua fé ser renovada, fortificada, para terminar de limpar as suas vestes, ficar branquinha, para entrar no reino de Deus. Nós confiamos nesse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eu confio. E sei que Ele está chegando. E sei que tudo isso vai mudar. Para melhor. Porque Deus é amor, é bondade, é misericórdia. É longanimo. Deus é paciente. Está te aguardando, está te chamando, está te convidando. Qual é o teu problema, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual é o teu problema? Fala para Ele. Conversa com Ele. Ele te escuta. Próximo estudo. As parteiras hebreias. As parteiras hebreias. Eu não escrevi errado, não, tá? Foi eu que pronunciei errado. As parteiras hebreias. Vamos ver o que essas mulheres representam aqui na palavra de Deus e por que Deus fala dela na Bíblia. Sabia? Vamos ver amanhã, tá bom? Que hoje eu cheguei um pouco cansado, né? E amanhã de manhã nós vemos esse estudo aqui, tá bom? Com a graça do nosso Senhor, tá bom? As parteiras hebreias, tá?
Deus estava com José. Nunca se esqueça disso. Deus está com você, onde você estiver. Mesmo que você passe por vale da sombra da morte, Deus está com você. Creia nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E o estudo de amanhã, as parteiras, hebreias. Vamos ver o que Deus está falando delas, né? Eu nasci por uma parteira, viu? Uma parteira que fez o meu nascimento, ajudou. Eu não sei você, mas eu fui. Tá bom? Vamos ver isso amanhã, tá bom? Vamos tomar água? Água é vida. Em nome de Jesus Cristo, amém? Tchau, pessoal. Até amanhã. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. E que Deus abençoe a professora que esteve aqui ontem na minha casa, que eu esqueci o nome dela agora, que me perdoe ela, mas Deus sabe quem esteve aqui na minha casa ontem, né? E que Deus tome conta de todas as professoras, porque são elas que ensinam a gente a ler e a escrever, né? São elas que cuidam dos seus filhos na escola. São elas que é a segunda mãe ali na escola, tomando conta dos seus filhinhos. Amém? Né? Que Deus tome conta de todas as professoras. Fique com a paz do Senhor e até amanhã de manhã. Um beijo no coração. Tamo junto. Dá um like, dá um joinha aí, se inscreve no canal aí, para crescer mais e chegar às pessoas que não conhecem. Amém? Tchau, pessoal.